Olá a todos! Bom dia, boa tarde, boa noite! Meu nome é Roberto e sejam bem-vindos ao canal Mestre da Felicidade. O canal que eu criei pensando em vocês, com a intenção de dividir todos os meus aprendizados e estudos sobre a felicidade, com a intenção de ajudar vocês a se tornarem cada vez mais felizes e mais mestres da felicidade da própria vida de vocês. Gente, olá a todos! Faz muito tempo que eu não faço vídeo, faz várias semanas já que eu estou atrasado com meus vídeos aqui, que eu não, na verdade eu não gostaria de parar nunca. O meu objetivo é estar postando um vídeo a cada, no máximo, 2 semanas, né? E assim que eu estou me estruturando. Na verdade, toda semana eu quero fazer alguma coisa, mas para não prometer, sem poder cumprir e tal, eu quero uma vez a cada 2 semanas sempre estar dividindo conteúdo com vocês, conhecimento com vocês e tudo mais, né? Todos os meus aprendizados, estudos sobre felicidade e várias áreas que influenciam a nossa felicidade, né? Várias áreas da vida que influenciam a nossa felicidade, né? E aí, só que nas últimas semanas eu vim me dividindo em muitas coisas para acabar de estruturar alguns trabalhos, outros trabalhos além do trabalho de felicidade, outros trabalhos que eu acabei de criar para começar a divulgar também, depois eu passo para vocês também, quando estiver mais estruturado aqui, né? Mas são outros trabalhos mais relacionados à parte física mesmo, né? De atividade física mesmo, é um segundo trabalho que eu estou desenvolvendo agora também, né? E além desses outros trabalhos, né, que é o essa parte física, e mais um outro trabalho que é o meu trabalho da leitura do nome também, que eu estou estruturando todas as minhas mídias sociais para começar no processo já de quase começar a divulgar ele também, né. Além disso, eu vim estruturando também os meus trabalhos de felicidade para poder começar a entregar cada vez mais coisa para vocês, né. Então, nas últimas semanas eu vim acabando de terminar de criar o meu primeiro curso, né, meu primeiro curso online que eu vou criar, para poder falar sobre felicidade, né? São dentre vários cursos que eu vou criar, né? Mas o primeiro está ficando pronto já. Eu já nas próximas semanas já tô divulgando para vocês, tá? É um curso bem bacana, né? Vou ter 3 cursos principais sobre felicidade, tá? O de introdução, o intermediário e o final, tá? São 3 cursos. Eu não vou fazer mais que 3 cursos, muito provavelmente só sobre felicidade, tá? Que é uma coisa que eu venho estruturando na minha cabeça já, né? O primeiro é para introduzir o assunto. O segundo é um intermediário mais prático, e o último é o trabalho que eu venho há 20 anos desenvolvendo para poder entregar para todos vocês e para o planeta inteiro, se tiver um nível bacana para que possa ajudar muitas pessoas e as pessoas realmente gostem, mesmo que seja bem efetivo, né? Mas basicamente é isso. Então eu vim acabando de estruturar esse primeiro curso online e também estou acabando de começar a me organizar agora também, para começar, eu vou mandar, depois vou fazer um outro vídeo para explicar melhor para vocês, para criar o primeiro evento mesmo, o primeiro evento físico, presencial, que eu vou criar sobre felicidade, né? Que na verdade eu vou criar um negócio, eu já criei aqui uma sessão aqui chamada Escola da Felicidade, aqui no canal do YouTube tem lá na Escola da Felicidade, e ali eu vou começar a colocar cada vez mais cursos meus, e ali, aqui vai ter a Escola da Felicidade aqui no YouTube, né, esse canal aqui, e também eu vou começar a organizar também eventos sobre o nome Escola da Felicidade, onde eu vou criar cada vez mais cursos e conteúdos para começar a difundir cada vez mais com as pessoas, várias coisas relacionadas à felicidade, né, e várias áreas da felicidade. Várias áreas da vida que influenciam na felicidade, e aí, se a coisa tomar uma progressão legal, as pessoas gostarem, a intenção é começar a criar cada vez mais eventos sobre o nome Escola da Felicidade, e lá pra frente, se as pessoas realmente gostarem, se for bacana mesmo, talvez criar até uma sedezinha física mesmo, né, para começar a fazer um embrião de uma escola realmente mesmo de conhecimentos. Uma escola de conhecimentos, uma escola de bastante informações sobre as variadas áreas da vida e que influenciam na nossa felicidade e nosso bem-estar, né? Então, é uma ideia embrionária ainda, que quem vai dizer isso são as pessoas, vocês todos, né? Se vocês gostarem, em realmente criar uma escola física e online também, né? Para começar a dividir cada vez mais conhecimento sobre a vida, com o objetivo sempre do coração aqui de dividir um monte de riqueza que a gente vai aprendendo e que eu vou aprendendo com todo mundo, né? Eu e todo mundo que participar desse conjunto todo de trabalhos sobre a felicidade e tudo mais, né? Então essas semanas eu vim muito corrido com muita coisa aqui, me dividindo em muito tempo, separando tempo para criar um monte de coisa, e aí eu queria ter colocado conteúdo já para vocês aqui, mas me dividi com as outras várias coisas, e outros trabalhos também, outras coisas que eu tô tentando me estabilizar ainda financeiramente, para me concentrar com o projeto principal aqui, o Projeto da Felicidade, que eu tá quase ficando pronto para começar a me estabelecer financeiramente mesmo, quando lançar meus cursos e palestras, né? E aí sim eu posso deixar de fazer outras coisas para poder me concentrar mais ainda, com mais tempo para cá, né? Ainda tem outro canal de entrevistas que eu criei também para falar sobre felicidade. Eu tenho um canal de entrevistas que eu criei o ano passado. No começo do ano passado, janeiro do ano passado. É um canal de entrevistas que eu criei, né, para entrevistar pessoas, para falar sobre felicidade, as várias áreas que influenciam na nossa felicidade. É um canal super bacana.
mas está congelado lá, está paradinho, estou esperando só me estruturar para poder me dedicar lá também. Então, assim, dentro do Projeto Felicidade, que é um projeto que já vem há 20 anos, já me preparando para tudo isso, para entregar coisas para vocês, eu tenho muita coisa legal para entregar para vocês, cada hora no seu tempo, né? Mas tem, a princípio, o canal Mestre da Felicidade, e aí vão ter os eventos da Escola da Felicidade, presenciais e online. Depois vão ter as palestras que eu vou falar para vocês, nesses cursos todos, vai ter outras coisas também sobre felicidade que tá guardadinho, já foi organizado há quase 15 anos atrás, né? Tá guardadinho também, arquivado para a hora certa começar a lançar para vocês esse projeto, com relação a palestras também, com outras coisas sobre felicidade, e tem outros, o projeto começou lá atrás, começou em 2010, a ideia embrionária começou em 2006, né? Tem muita coisa para entregar para vocês, né? Então é isso, eu tenho esse canal também, que é um dos próximos lançamentos que eu vou fazer também, que é o canal de entrevistas, que eu vou entrevistar várias pessoas super bacanas, super referências nos seus exemplos de história, de superação, para trazer muita luz e muito conhecimento, muito discernimento, muita informação de superação, de crescimento, de como conseguiram chegar até esse ponto que eles chegaram, para trazer cada vez mais para todos vocês muita coisa legal, muita luz, muito conhecimento, muita informação, muitos exemplos de superação e de que chegaram lá, para poder trazer modelos para vocês todos de como seguirem e crescerem cada vez mais em vários campos da vida de vocês, para que vocês fiquem cada vez mais felizes e mais plenos na vida de vocês, mais fortões, né? Então tem muita coisa pela frente. Então, desculpa aí, eu não queria ficar desses tempos todos longe aqui também de fazer os vídeos para vocês, eu gosto, tenho prazer, né? E de coração, querendo sempre levar tudo de melhor para vocês, né? Mas é dessa sumidinha porque são muitas coisas ao mesmo tempo, né? Então, me estruturar financeiramente, me dividir com outros projetos novos que eu estava criando, para poder me bancar financeiramente, enfim, são várias coisas. Eu desenvolver dentro da gama da felicidade esses vários projetinhos que eu estou fazendo, cada um com a sua prioridade, com o seu momento, né? Então, são muitas coisas que eu estava me organizando, me estruturando e aprendendo também a organizar minha dinâmica toda para gerir e administrar tudo isso, né? Então, gente, é isso aí, desculpa esse sumiço todo aqui, mas estão na área aqui. E aí, gente, então, dito isso, eu queria falar para vocês, primeiro, assim, desculpa a demora aqui, a sumiço com vocês. E dito isso, eu queria falar para vocês o seguinte, gente, eu vim trazer um vídeo hoje, muito especial para vocês, tá? É um vídeo que, ele meio que chegou para mim como uma coisa do universo, assim, né? E aí eu tô fazendo esse vídeo meio que quase como se fosse um direcionamento espiritual e cósmico para trazer para vocês aqui esse tema, tá? Para todo mundo que tá assistindo agora, hoje, nesse final de semana, nessa próxima semana, esses meses, semanas, meses e anos e próximos anos, né? Na verdade, ele chegou como se fosse uma inspiração, mas como eu estou muito, muito interligado com essas coisas todas, eu percebo todos os sinais sutis dos amiguinhos da galerinha das outras dimensões que tem interação comigo e tudo mais, né? Então, assim, eu vejo que hoje foi um vídeo meio direcionado aqui para fazer para vocês, tá? Bom, é o seguinte, o tema do vídeo de hoje vai ser o seguinte, eu vou explicar para vocês, vamos lá. Eu vou falar hoje, esse vídeo aqui entra na seção de espiritualidade, né? Espiritualidade e felicidade, porque eu vou falar sobre espiritualidade hoje, tá, gente? Espiritualidade, vou falar sobre coisas do universo para vocês aqui e tudo mais, né? Então, esse vídeo de hoje aqui é para falar sobre espiritualidade, compreensão da espiritualidade, da vida do universo e a relação disso que eu vou falar para vocês com a felicidade. Todos os vídeos, esse canal aqui é para trazer tudo relacionado à felicidade. Então tudo que eu vou falar aqui para vocês é sempre alguma coisa que vai trazer algum ponto que vai fortalecer e aumentar a felicidade de vocês, tá? Então tudo que eu trouxer nessa sessão aqui dos vídeos de espiritualidade são coisas de espiritualidade que trazem o que? No meu ponto de vista, mais discernimento para vocês e que vai de alguma maneira ampliar a compreensão de vocês, que vai aumentar a felicidade de vocês, tá? Então a intenção desses vídeos são esses, né? São intenções... Desculpa aí, gente. Então, realmente o objetivo é trazer coisas nessa parte de espiritualidade para aumentar o discernimento de vocês, para aumentar a felicidade de vocês. Tá bom? Então vamos lá. Gente, então assim, o vídeo de hoje é o vídeo que é o seguinte. Eu tava semana passada andando aqui no meu condomínio, achei um livro que se chama... É um livro sobre a história... que conta a história da criação. Só que sobre várias é um livro de um cara que se chama... Deixa eu pegar aqui, peraí. Eu de repente estava andando aqui no meu condomínio, que eu moro num condomínio de prédios, né? E aí encontrei um livro que deixaram lá para doação, que esse livro aqui, ó, se chama... não dá para vocês lerem aqui, tá ao contrário, né? Mas Assim Tudo Começou, Enigmas da Criação. É um livro que conta o quê? Que conta várias mitologias de como foi a origem da humanidade.
Tá? Então aqui a gente tem várias mitologias diferentes que contam a história da humanidade. Então tem dos egípcios falando a história da humanidade, como tudo começou, tem dos gregos, tem dos países nórdicos, né, os celtas, aí tem dos africanos, né, alguns contos africanos de como tudo começou, alguns contos australianos, dos aborígenes australianos, de como tudo começou, e por aí vai, dos índios brasileiros também, de como começou a criação. Então, assim, são várias histórias, assim, de várias mitologias, de várias regiões do planeta diferentes, contando de como tudo começou, né? E aí, o que acontece? E aí eu achei bem interessante, gostei, li, eu estava quase pensando em ler contos para vocês, né? Algum dos mitos, algumas das histórias para vocês, mas aí eu falei, não, deixa, são muitas histórias diferentes ali e tal, né? Podia ser até legal a leitura, né? Mas eu falei, não, deixa eu tentar trazer uma coisa mais generalista, né? Conforme eu entendi tudo, né? Conforme eu entendi todos os mitos lá e como eu entendi como cada um contava a história da criação, né? Então eu falei, não, deixa eu trazer uma coisa mais ampla relacionada à felicidade para que todo mundo talvez aproveite de uma maneira mais genérica, assim, né? Sem contar as mitologias específicas, assim, né? E aí, gente, isso me inspirou, ou foi um direcionamento, né? Acho que foi mais um direcionamento mesmo para vocês, né? Então é uma coisa para vocês, né? Vocês, estou sendo direcionado para trazer isso para vocês, né? Então o que acontece? Isso tudo me inspirou a criar um vídeo, que é o vídeo de hoje. Qual que é o vídeo? O vídeo de hoje é o vídeo a criação do universo e a felicidade. Então, o vídeo de hoje qual que é? O vídeo de hoje é a criação do universo e a felicidade, tá? Então, queria contar essa história para vocês também de como eu cheguei nesse vídeo de hoje, que não foi por acaso, aí eu fiquei refletindo, eu falei, poxa, pode ser bacana, quanto mais a gente vai expandindo a nossa compreensão sobre a vida, mais a gente vai entendendo a vida. E conforme a gente vai entendendo mais a vida, mais a gente consegue aceitar a vida, enxergar a vida de uma outra maneira, enxergar de uma maneira... Espera só um pouquinho, gente. A gente começa a enxergar a vida de uma... A gente começa a enxergar a vida de uma maneira mais feliz, a gente começa a enxergar a vida de uma maneira mais clara, e enxerga a vida de uma maneira mais clara, a gente fica mais sereno e fica cada vez mais feliz porque a gente consegue compreender cada vez mais a vida. Então a espiritualidade é muito importante que a gente sempre esteja buscando, né? Esse é um impulso natural, a gente não precisa fazer força, né? Mas a espiritualidade, conforme a gente vai buscando compreender a própria vida, a espiritualidade, o cosmos, o universo todo, isso vai ampliando a nossa visão, que é mais limitada, e que geralmente essa visão mais limitada a gente fica muito preso nelas, e que muitas vezes pode gerar coisas negativas e medo e tudo mais. Conforme você vai expandindo cada vez mais, a sua visão vai clareando cada vez mais, vai vendo mais horizontes, e ela vai ficando mais ampla, e automaticamente tudo que você vai compreendendo mais, assim, vai te trazendo mais compreensão, e essa compreensão vai te trazendo mais amorosidade, mais amor interno, por compreender mais as coisas. Aí você começa a se amar mais e amar mais as pessoas, começa a se compreender mais as pessoas, e começa a compreender mais a vida. Então, a espiritualidade, a compreensão da vida e do universo, ela vai alargando nossa visão, que vai trazendo mais discernimento e compreensão, que vai deixando a gente mais feliz, e mais plenos, e mais em paz com a gente mesmo, né? Então, é por isso que eu também criei essa sessão aqui no canal, que eu já tive vários ajustes desde o começo para cá, e ainda talvez sejam mais ajustes, mas eu venho trazendo várias áreas que influenciam na nossa felicidade. E a espiritualidade, a busca do entendimento da vida, né, ela vai trazendo mais felicidade para a gente, né? Então, eu depois de ter esse insight todo, de ler esse livro e resolver trazer para vocês, eu falei, poxa vida, não vou levar mesmo para todo mundo, porque realmente ele vai trazendo mais compreensão, né? A espiritualidade vai trazendo mais compreensão e vai ampliando a felicidade das pessoas, né? Então, eu resolvi trazer para vocês, então, esse vídeo de hoje, que é o vídeo, então, o quê? Que é da criação do universo e a felicidade. Qual que é a relação da criação do universo com a felicidade, né? Então, eu resolvi trazer isso para vocês, porque eu acho que isso que vai ajudar vocês a ampliar um pouquinho mais a visão de vocês, para que vocês tornem cada vez mais felizes de alguma maneira, tá bom? Então vamos lá, vamos começar o vídeo de hoje então, que é o vídeo da criação do universo e a felicidade. Vamos lá. Gente, o que eu quero dizer para vocês? Como é que eu sei sobre a criação do universo? Eu sei sobre a criação do universo, porque há muito tempo eu tenho contato com uma galerinha que frequenta todas as dimensões do universo, e há muito tempo eles me explicam muitas coisas sobre a vida na Terra e sobre a vida no universo, né? E
e eles me explicaram como funciona o universo, tá? E por eu entender agora, assim, eles me passarem conceitos bem generalistas de como funciona o universo, por eu entender, eu acho que isso tem uma relação muito forte com a felicidade e é por isso que resolvi trazer para vocês. É o insight deles e aí eu somando com a minha visão sobre a felicidade, tá? Então vamos lá, gente. O que eles me explicaram? O que é o universo? Caramba, hein? Porra, mentira, hein? Nossa, desculpa falar palavrão, mas porra, falar sobre o universo eu acho do caramba, né? Para não falar mais palavrões, é demais, é sensacional, né? Então vamos lá. O que eles me explicaram, e talvez poucos lugares possam trazer essa informação para você. Não tô falando que eu sou o único, mas assim, não é todo lugar que você, em qualquer esquina que você vai ter acesso a esse tipo de informação. São pessoas que são não é qualquer lugar, são algumas pessoas que vão trazer, ou algumas dezenas ou milhares de pessoas, mas não sei se milhões conseguem já saber isso aí, né? Mas é um conteúdo muito aprofundado, é um conteúdo muito exclusivo, é um conteúdo muito único, é um conteúdo que poucas pessoas vão ter esse acesso a essa informação dessa maneira que eu tive para poder passar para vocês, tá? Então é muito bacana, gente, falar para vocês. O que é o universo, gente? Ó, o que eles me explicaram, vamos lá, é muito legal. Gente, é muito legal. Ó, o que foi explicado para mim, através dessa galerinha que circula todas as dimensões do universo, né? E que são seres que cuidam da evolução em todos os universos, tá? O que eles me explicaram é que é o seguinte, fora do universo que a gente conhece, quer dizer, a gente conhece, né? A gente não lembra, pelo menos, né? Fora do universo, fora de tudo que existe dentro do universo, o que acontece? O universo, na verdade, que ele é? O universo é um jogo de simulação de realidade virtual. O que acontece? Fora do universo, vamos dizer assim, a gente tem um universo grandão. Tá? Dentro desse universo grandão, existem alguns universos. Tá? E no princípio, quando começou tudo, o primeiro universo ia começar a ser construído. No princípio não tinha nada e o primeiro universo começou a ser construído. Só que antes do primeiro universo ser construído, não existia nada. Nada nesse universo. E antes desse universo começar, o que acontece? Existia o quê? Existia só o começo de um jogo. O que acontece? O que eles me explicaram, essa galerinha que circula o universo, o que eles explicaram é que fora do universo, de universão, de tudo que existe dentro desse universo, o que existe é o quê? Eles me falaram que lá fora existe um parque de diversões com vários brinquedos. Pensa num Play Center, numa Disney, sei lá, um parque de diversões. Dentro desse parque de diversões, existem vários brinquedos. Então as pessoas, né, fora do universo, elas estão lá nesse parque se divertindo. Dentro desse parque existem vários brinquedos. E desses brinquedos, que está lá para as pessoas se divertirem, existe um brinquedo que eles me falam que é um sucesso há muito tempo. É um brinquedo onde as pessoas entram e é como se fosse um brinquedo, uma grande cápsula, uma grande cápsula onde algumas pessoas entram dentro desse brinquedo e lá esse brinquedo ele tem uma fachada assim com o nome do brinquedo. O brinquedo se chama Universo. Aí as pessoas de fora do universo elas entram. Elas vão neste brinquedo para jogar o jogo. Quando elas entram lá dentro, elas entram num jogo onde elas se projetam e elas se projetam dentro de uma outra realidade, vamos dizer assim, que é chamada de universo. E lá, essas pessoas brincam de criar o universo. Quando eles entram no universo, que é esse jogo, elas começam o quê? A criar seus próprios universos. Então ali entram algumas pessoas, essas pessoas se tornam dentro desse universo, existe um cargo para o nome de quem cria o universo, né? É chamado de Deus. Lá é criado um cargo, quer dizer, criado cada uma dessas pessoas que entram, vamos supor que entraram 12 pessoas. Essas 12 pessoas que entraram lá, as 12 pessoas, cada um vai criar um próprio universo, o seu próprio universo. E assim começa a brincadeira. É começado com um primeiro universo,
e aí depois vão sendo criados outros universos, tá? Mas então Deus é a nomenclatura que é dada, é o nome que é dado a quem entrou lá, o jogador que entrou para brincar de criar um universo. E aí ele começa a criar um universo. Então, a explicação que eles me deram é que, na verdade, o grande universo, ele é um jogo de realidade virtual, onde as pessoas estão dentro de uma cápsula, fora do universo, dentro de um parque de diversões, e aí tem um jogo lá que as pessoas entram numa grande cápsula, né? Entram 12 pessoas de cada vez lá, as pessoas entram no estado de diferente lá, que eles se projetam dentro de uma realidade holográfica e começam a brincar de criar seus próprios universos, né? Então o que acontece? O nome do vídeo é o quê? A criação do universo é a felicidade. Então olha só, o princípio de criação do universo já é um princípio feliz. Que tudo já é criado com o objetivo do quê? Da felicidade, da brincadeira, da diversão. O universo ele é criado com o objetivo da diversão, da brincadeira. Então o universo ele é um grande jogo criado para as pessoas se divertirem, brincarem dentro dele. E a partir do momento que elas entram dentro dele, elas começam a brincar de criar, né? De criar seus próprios universos. Então, o jogo, o universo, ele é o princípio da criação do jogo, o universo, fora do universo que ele é criado, ele já é criado com essa intenção positiva de brincadeira, de diversão, das pessoas entrarem aqui para brincar de criar suas realidades, né? Então, já começa assim. Então, a criação do universo é a felicidade. Já começa a criação do universo e o objetivo da felicidade, das pessoas se descontraírem, brincar e se divertirem. Já começa por aí. Aí como é que funciona? As pessoas de lá de fora do universo, elas se projetam dentro desse universo, né? E elas ficam projetadas dentro desse universo. Aí como é que acontece? Um Deus, vamos lá, um Deus de universo, vamos lá, o universo começou e no começo não tinha nada. Aí o primeiro Deus foi criar o primeiro universo, né? E aí, na verdade, o primeiro Deus já é o instrutor do jogo, que é quem criou o jogo, que é um carinha lá que criou o jogo universo, e ele se projeta dentro do universo, e ao se projetar dentro do universo, ele começa a criar o primeiro universo, para que as pessoas vejam como funciona e sirva de modelo e referência. Então ele se projeta dentro do universo. Então o Deus, vamos dizer assim, o criador do jogo, ele se projeta dentro do universo e vai criando o seu primeiro universo. E o que acontece? O universo, como é que ele é criado? Como é que começa a criação de todo o universo? A criação de todo o universo acontece da seguinte maneira. O primeiro Deus, que cria o primeiro universo, ele se projeta dentro do universo e ele se subdivide, né, na partícula feminina e masculina. Ele se subdivide num Deus polaridade feminina e Deus polaridade masculina, né? E aí, a gente tem o quê? Tem um Deus fora do universo que se projeta dentro para começar a criar dentro do universo com as duas polaridades, feminina e masculina, homem e mulher, vamos dizer assim, né? E aí ele começa ali a criar. Ele começa a criar suas realidades e ele começa o quê? Quando ele começa a criar, no universo, a criação começa primeiro com nada, aí depois começa a se criar planetas, e aí depois você cria vários planetas, depois você começa o quê? Primeiro você cria um universo, você tem o espaço do universo seu ali, beleza. Aí depois você começa a brincar de criar planetas. Aí depois você cria planetas, você começa a brincar de criar o quê? Vida nos planetas. E aí você vai criando tudo, né? O reino mineral, o vegetal, né? As árvores, os animais, os humanos e por aí vai. E aí você vai ter todo um processo evolutivo sendo gerido e administrado para que ele aconteça lá de baixo até em cima, né? Então, para que aconteça que o universo inteiro evolua e que as pessoas, que todo mundo evolua nesse universo e vai evoluindo de níveis, né? De níveis de todos os níveis até finalizar o processo inteiro de evolução do universo, né? Então a grande brincadeira é essa, né? E aí o Deus fora do universo se projeta dentro, e aí ele vai se multiplicando, né? Como homem, como mulher, né? Como ser masculino e feminino, e aí ele vai se projetando em outras dimensões abaixo, né? Ele vai se fractalizando em dimensões abaixo, quer dizer, é o próprio ser que vai se fractalizando, vai encarnando em dimensões abaixo, 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 e assim você a essência do mesmo ser, mas vão formando novas personalidades. E aí a gente começa a ter múltiplas personalidades de um mesmo ser encarnado em lugares diferentes, dimensões diferentes, né, com histórias diferentes, e assim vai indo, né? E a evolução vai acontecendo dessa maneira. Então, dentro do universo, a grande brincadeira é o quê? É você brincar de criar,
né? Um Deus do universo brinca de criar seu próprio universo. Ele começa criando planetas, sistemas, galáxias, né? E aí ele começa a criar, então, a criar a própria criação, né? O reino mineral, vegetal, animal, humano e por aí vai, né? Então, a essência da criação do universo é a própria diversão, é a própria felicidade, né? Então, ele fora do universo ele é criado para diversão, e dentro do universo, a gente está dentro do universo, que somos os deuses, todos os deuses criadores do universo, encarnados em várias dimensões diferentes e com a memória apagada, né? Mas a nossa base toda é a mesma base da mesma essência das mesmas pessoas que estão lá criando os universos, dos mesmos deuses de cada universo criando seu universo, né? O que acontece? O princípio da gente criando o universo é a mesma coisa, a gente está experimentando tudo para se divertir. O objetivo é a felicidade, é que a gente experimente toda a brincadeira, né? E nessa experimentação a gente seja cada vez mais feliz, brincando e conhecendo tudo. É uma grande brincadeira para a gente conhecer, explorar e brincar com tudo, né? Então, fora do universo, o propósito é a felicidade, a criação do universo é uma brincadeira criada para brincadeira, para diversão, para felicidade, e dentro do universo, a própria experiência, ela é criada com o objetivo de vivenciar a própria experiência toda, de todas as experiências universais que a gente vivenciou, vivencia e vivenciará em todo o processo evolutivo do universo inteiro. Então, a gente vem aqui para experimentar toda essa evolução, toda a brincadeira do universo, para experimentar, degustar e vivenciar todo o universo, né? Então, o propósito aqui dentro do universo é a gente experimentar tudo isso e ser feliz, né? Então, o nosso propósito é a diversão, a experimentação de tudo e a felicidade, né? Então, a criação do universo é feita com esse objetivo, né? E o que acontece? O que acontece é que muitas vezes... Bom, então é isso. Fora do universo a proposta é diversão e felicidade. Dentro do universo a proposta também é diversão, a experimentação, a diversão e a felicidade, né? Esse que é o objetivo todo, é a gente brincar, se divertir. Igual quando a gente vai no parque de diversão, o nosso objetivo é em cada um dos brinquedos ir lá se divertir. Quando a gente faz uma viagem para alguns lugares, o objetivo é fazer aquela viagem para conhecer, para explorar, para experimentar e ser feliz, se divertir também, né? Esse é o grande objetivo, né? E aí o que acontece? Então é isso, né? E o que acontece é que, assim, como a gente vive no universo várias dimensões de evolução diferente, que são várias dimensões de níveis de compreensão, de consciência diferente, o universo todo é evolução é conforme a nossa consciência vai expandindo. Conforme a nossa consciência vai expandindo, a nossa consciência, que é a nossa compreensão, conforme a nossa compreensão de vida vai evoluindo, a gente vai migrando frequencialmente por vibração, por energia, a nossa energia vai aumentando cada vez mais, e a gente vai vendo e criando, experimentando cada vez coisas diferentes, novas e outras realidades cada vez mais altas, né? Então o nosso processo todo de experimentação é cada vez mais expandido, cada vez mais, e aumentando cada vez mais, e aumentando nossa energia, nossa felicidade, tudo, né? Então é isso. Só que acontece, a gente como pessoas, como seres humanos, a gente nasce, começa a experimentar a vida humana, e o que acontece? Como tudo que a gente começa a fazer, a gente começa sem saber nada. A gente, quando nasce como ser humano, a gente está pela primeira vez experimentando viver a vida humana. Então a gente não sabe, né? Então o que acontece? Deixa eu falar de uma maneira geral, tá? A gente não sabe, está experimentando. E o que acontece? Quando a gente nasce, a gente não recebe manual. Quando vai se jogar no universo, ninguém recebe manual. E quando vai viver a vida humana, né? A gente também não recebe manual. Por quê? Porque se receber manual, que graça que tem? Você viver a vida sabendo tudo como é que faz, passo a passo. Não tem graça. Então, o objetivo todo é o quê? A gente ir vivenciando e experimentando e aprendendo através de erros e acertos, né? Então, o que acontece? Na nossa vida, como seres humanos, como pessoas, a gente não nasce sabendo nada. Não nasce com manual e nem nasce sabendo nada. Então, o que acontece? A gente começa a viver a vida tateando, experimentando tudo. E aí nisso a gente vai experimentando o que funciona e o que não funciona. A gente quer um objetivo e a gente vai testando várias vezes, experimentando várias vezes até conseguir aquele objetivo. Aí a gente experimenta várias vezes e não dá certo. E aí, uma hora a gente começa a experimentar várias vezes e começa a dar certo. É o que a gente chama de erro e acerto, né? Então, através de vários erros através de vários erros que a gente vai experimentando, uma hora a gente acerta. Aí a gente vai aprendendo a ver como funciona, né? Então, a gente aprende assim mesmo. Então, a gente aprende a nossa vida assim, do nada, experimentando, acertando e errando. Então, eu acho que o que a gente tem que ter em mente sempre é o quê? A gente nunca se cobrar por nada. Por quê? Porque ninguém nasce sabendo, ninguém nasce recebendo manual de como viver a vida e ninguém nasce sabendo nada. A gente nasce, vai experimentando a vida, aprendendo as coisas do zero e vai aprendendo em cada uma das coisas através de erros e acertos, através da experimentação, através de experimentar, errar até acertar. E além disso tudo, na vida, a gente
tem várias áreas da nossa vida, né, que a gente está aprendendo. A vida tem várias áreas. A gente tem a área de saúde, a gente tem a área de relacionamento, a gente tem a área de trabalho, a gente tem a área de dinheiro, a gente tem a área de espiritualidade, né? A gente tem a área de amor. Então, assim, são várias áreas da nossa vida que a gente tem e que todas elas a gente nasce sem saber nada e aí a gente nasce e vai experimentando cada uma das áreas e vai aprendendo em cada uma das áreas. Então é normal que a gente não tenha saúde 100%, que o nosso relacionamento não seja 100%, que o relacionamento com a gente mesmo seja 100%, com as pessoas não seja 100%, que o nosso trabalho a gente também esteja aprendendo, não seja 100%, e com o dinheiro também, e com a espiritualidade também, e com o amor também. Então, enfim, todas as áreas, ninguém nasce sabendo nada. E todas elas a gente vai aprendendo o quê? Progressivamente, através dos acertos, dos erros e dos acertos, através das experiências. Então é muito normal que a gente vá aprendendo com o passar do tempo mesmo. Então eu acho que a gente tem que sempre olhar com um olhar muito compreensivo, porque essa visão traz um olhar compreensivo, que é o quê? Olhar a vida com um olhar compreensivo e amoroso, sabendo assim, pera, eu estou aqui aprendendo, não recebi nenhum manual quando eu nasci, de como viver a vida, e estou aprendendo através de acerto e de erro, me jogando, experimentando, tateando as coisas. Então a gente não tem que se cobrar por nada, né? Porque realmente a gente está aprendendo. E aí, com o passar do tempo, a gente começa a aprender cada uma das nossas áreas da nossa vida, né? Então vai aprendendo a se tornar melhor nos relacionamentos, na saúde, no trabalho, no dinheiro, no amor, na espiritualidade. A gente vai aprendendo em todas as áreas da vida conforme a gente vai vivendo, experimentando. Então tá tudo bem, a gente acerta, a gente erra, né? Tá tudo bem. E todas as emoções que a gente vivencia, tá tudo certo. Se a gente ficar com raiva, se a gente ficar triste, se a gente ficar feliz, se a gente ficar com um estado de paz, de amor, de iluminação, de ódio. Todos os sentimentos que a gente sentir são sentimentos que são humanos, que são criados. O ser humano é criado, para a minha visão, a gente foi criado e projetado para a gente, né, teve um projeto de construção física e de construção emocional também, né, para a gente sentir tudo. Então tudo que a gente sente é permitido e é humano sentir. Né? Então tudo que a gente sente está tudo bem, está tudo certo, somos humanos. E se a gente está sentindo, é que a gente tem um motivo para sentir aquilo. Então a gente tem que respeitar aquilo que a gente tem, se a gente está sentindo aquilo é porque a gente tem motivo para sentir aquilo. Respeitar e cada vez ir aprendendo mais e buscando cada vez mais se superar para se sentir bem consigo mesmo, só isso, né? Então, eu acho que a vida é muito assim, né? Então, a gente muitas vezes... Por que o ser humano não fica feliz todo instante, todo o tempo? Por quê? Muitas pessoas estão tristes, estão deprimidas, estão para baixo, né? Por que acontece isso? Porque é normal, porque justamente é o que eu comentei agora. Ninguém nasce recebendo manual. Então a gente não sabe viver a vida. Não nasceu sem receber manual de como viver a vida. E além de tudo, a gente vai experimentando viver a vida, tateando através de acertos e erros. Então é muito normal que a gente não sabe viver a vida ainda. E a gente vai aprendendo tudo, né? Aprendendo a ter mais saúde, a ter relacionamentos melhores, se relacionar melhor consigo próprio, a trabalhos melhores, tá bem, melhor financeiramente, melhor espiritualmente, melhor de felicidade, melhor de espiritualidade, melhor de tudo, né? Então isso tudo é normal. Então a gente se sentir mal, muitas vezes, e tá tudo bem, porque a gente está aprendendo a se desenvolver em todos os campos da vida. Né? Então a vida não é muito fácil, porque assim, não é tão fácil quanto a gente gostaria, porque a gente começa sem saber nada e vai aprendendo tudo. E além disso tudo tem um fator agravante, que é o fator universal, que é o quê? É o fator subconsciente que a gente tem. Que a gente nasce, a gente tem o nosso consciente e subconsciente. E o consciente é tudo que a gente quer. Mas a gente nem sempre consegue tudo que a gente quer na hora que a gente quer, porque a gente tem um subconsciente, que é um campo áurico, com várias memórias que a gente vai absorvendo durante a vida, desde o período que a gente está na barriga da mãe, da gestação em diante, e que eles vão tendo várias memórias lá que ficam, algumas memórias são positivas e outras são negativas, e as memórias negativas vão travando a gente, bloqueando a gente. Então a gente quer coisas conscientemente, e o subconsciente fica bloqueando a gente, travando a gente, e a gente não consegue se dar as coisas, por causa das memórias que travam a gente no subconsciente, né? Então, é um jogo que eu vou falar, viu? Porque, a gente já não nasce, sabe? Já não nasce e não recebe manual. Lógico, né? Que não tem graça. Depois a gente vai aprendendo por conta própria a viver a vida, né? Acertando através de acerto e erro que a gente vai aprendendo. E aí tem um negócio subconsciente que a gente nem sabe que existe, né? Que trava a gente e tudo mais, né? Então é bastante coisa pra gente aprender. E a gente só aprende pra gente aprender, né? A gente vai aprendendo com o passar do tempo mesmo. Conforme a gente vai evoluindo, a gente vai conhecendo a vida de fora para dentro. Do exterior para o interior, né? Do externo para o interno. E aí, quando você está muito no externo, você não vai
você vai conhecer só o externo e você não vai conseguir chegar na raiz das coisas. Aí quando você começa a olhar o externo e o interno, o conhecimento fora e o autoconhecimento dentro, você começa a olhar para o interno, você começa a se conhecer cada vez mais, se observar cada vez mais, isso tudo vai te trazendo cada vez mais autoconhecimento, e aí você vai chegando cada vez mais através de autoconhecimento no entendimento sobre si mesmo, no questionamento sobre si mesmo, em primeiro lugar, você vai se questionando comportamentos, vai buscando as respostas, e aí uma hora você vai chegando no entendimento de coisas subconscientes que te travam, te bloqueiam, e aí você começa a se libertar de vários bloqueios, e aí você começa, assim, tudo que você quiser conscientemente, você conseguir realizar. Você vai alinhando o seu consciente com o subconsciente, você vai superando vários bloqueios subconscientes, onde chega uma hora que o seu consciente começa a se alinhar, vamos dizer assim, com o seu subconsciente, e você consegue criar de maneira fluida tudo o que você quiser. Só que isso é um processo de muita busca, de muita aventura, de muita busca de conhecimento e autoconhecimento, né? Mas é isso, e é por isso que as pessoas não conseguem estar felizes sempre, e é por isso que a gente fica triste, porque a gente fica bravo, fica com raiva, né? Fica mal. Por quê? Porque é isso, a gente está vivendo a vida sem um manual de instruções, aprendendo através de acerto de erro e com processos subconscientes que travam a gente, que é a estrutura principal de superação do ser humano, que é a superação do próprio ego, esse próprio domínio, essa consciência e domínio do subconsciente, né? Então, é todo um processo, então é muito normal que a gente não fique feliz a todo instante, a gente esteja aprendendo a ser feliz, né? E a gente esteja aprendendo em cada campo da nossa vida. Então eu estou falando isso por quê? Porque o universo, ele foi criado com o propósito da felicidade, fora do universo, antes do início do jogo. Dentro do jogo, a proposta é a experimentação de tudo, e é a felicidade, é a diversão, é explorar tudo. E a gente, como humano, é a mesma coisa. O propósito é a felicidade, só que a felicidade é uma conquista. Assim como a riqueza de saúde é uma conquista, assim como a riqueza de dinheiro também é uma conquista, assim como a riqueza de realização de trabalhar com o que você gosta é uma conquista, assim como a realização de você ter cada vez mais riqueza espiritual, de discernimento espiritual é uma conquista, assim como o autoconhecimento também é uma conquista, enfim, como todos os campos da nossa vida, os vários campos da vida que a gente tem, chegar no ápice deles é uma conquista, a felicidade é uma conquista. E o ser humano, a gente no nosso processo todo, a gente vai se tornando cada vez mais feliz, conforme a gente vai vivendo, acertando, errando, chorando, ficando triste, ficando bravo, com raiva, ficando em paz, a gente vai aprendendo cada vez mais a se conhecer, a se entender todo o mecanismo da vida, e isso tudo vai permitindo que cada vez mais a gente se torne cada vez mais feliz. Então, o objetivo da vida humana é realmente a experimentação e a felicidade. Só que aí a gente vai aprendendo, porque nesse estágio de experimentação da vida no universo, que é a experimentação da vida humana que a gente vivencia agora, a gente, eles fala-se da dualidade, a gente conhece os dois lados, né? A dualidade vai trazendo esse discernimento todo para a gente aprender a entender cada vez mais como funciona todo o processo da vida. Então a dualidade, seus dois lados fazem parte. Então a gente vai aprendendo através dos dois lados, do acerto e do erro, da luz e da escuridão, né? E toda escuridão impulsiona a gente para a luz. E todo erro impulsiona a gente para o acerto. Né? E toda tristeza impulsiona a gente para a felicidade. Né? Então, é normal que todos nós sintamos momentos de não felicidade ou de pouca felicidade e que gradativamente, com o passar do tempo, a gente vai aumentando cada vez mais nossa compreensão, nosso entendimento e a gente vai se tornando cada vez mais feliz. Né? Nós nascemos para nos tornarmos mestres da felicidade na nossa própria vida, que é como eu sempre digo, nós nascemos para a plenitude da felicidade, nós nascemos para a paz, né? Nós nascemos para nos tornarmos mestres de nós mesmos, mestres da própria felicidade, mestres da própria vida. Só que ninguém chega no estado de maestria sem passar por todo o caminho, e aprendendo, tirando lições e crescendo cada vez mais, se desenvolvendo cada vez mais. O processo de maestria de qualquer área da vida que você for fazer, se você for aprender a fazer um pãozinho, se você for aprender a construir um carro, se você for aprender a fazer uma pintura, para você se tornar mestre, você precisa de todo um conjunto de experiências, que através de muitas e muitas experiências você chega lá. Então, tá tudo bem. Então a experiência humana é muito normal que a gente não tenha a plenitude da felicidade, e com o passar do tempo a gente vai aprendendo a se tornar cada vez mais felizes. Eu falo que cheguei uma época na minha vida, quando eu era mais novo, que eu cheguei a ter gastrite. Mas depois da gastrite, aquilo me direcionou para ir para o oposto, por vários aprendizados que eu tive, e eu me tornei praticamente quase um Buda, quase um cara zen, né? Então, onde nada me abala, eu compreendo tudo, eu sinto tristeza, eu sinto um pouco de tristeza, eu sinto de alguma coisa, assim, uma frustração, eu sinto todos os sentimentos humanos, mas eu não me abala mais por causa do meu nível de compreensão que eu tive através de todas as experiências, né? Então, assim,
continuo sentindo todas as coisas, mas eu olho com outro olhar agora, né? As coisas todas me fizeram da gastrite eu ir ao zen, então eu consigo aceitar muitas coisas e compreender muitas coisas. Mas o que aconteceu? Isso só a experiência que me trouxe, só o passar do tempo que me trouxe tudo isso, né? Então é mais ou menos por aí. A gente não consegue ser feliz, né, a todo instante, ou 100%, né, ou não estamos ainda num estágio de felicidade que a gente está todo instante feliz, por quê? Porque a gente justamente está aprendendo a viver a vida e aprendendo a ser feliz, né? Mas o objetivo da vida humana é a felicidade. A gente nasce para ser feliz e nasce para nos tornarmos mestres de nós mesmos, da nossa própria felicidade, né? Para nos tornarmos mestres da felicidade, estarmos em felicidade constante e estado de paz, né? A felicidade constante te coloca em estado de paz, né? Então, eu acho que era mais ou menos essa visão geral que eu queria trazer para vocês, né? Quando a gente fala quando eu quis trazer para vocês a criação do universo, a felicidade, eu queria trazer isso para vocês vocês saibam que o universo foi criado com o propósito da felicidade e que dentro do universo a mesma coisa, toda a experiência de toda a vida foi criada com o propósito da experiência em si e a felicidade. Então todo mundo está aqui para curtir, para ser feliz, para se divertir, para experimentar o universo todo e se tornar feliz, né, com toda a experiência. E a vida humana também é a mesma coisa. A gente nasceu para ser feliz. E aí o processo de felicidade é um processo de aprendizado que com o passar do tempo a gente vai se tornando cada vez mais feliz por entendendo como funciona a vida e aprendendo a viver a vida, né? Então, a criação do universo, ela tem um propósito da felicidade, que é experimentar todo o universo, das experiências e estar feliz, né? Então, essa é a minha visão que eu tenho sobre a criação do universo e a felicidade, que a gente nasceu para ser feliz, né? E a gente vai aprendendo a ser feliz cada vez mais com o passar do tempo, né? Então tá tudo bem, todo o processo, enquanto a gente não for, tá tudo bem, a gente está aprendendo. É o que eu gosto de falar sempre, a gente a vida é uma escola e a gente é aluno, tá aprendendo. Então não tem que se cobrar por nada, se a gente se cobra tem que diminuir, parar de se cobrar, porque a gente não recebeu o manual, tá aprendendo através de acerto de erro, tá tudo bem, né? E a gente tá aprendendo a criar a nossa própria vida, criar nossos sonhos, nossos objetivos, a gente ter aquilo que a gente quer ter. Todos os objetivos aqui na nossa vida, todos os sonhos, a gente está aprendendo a manifestar, a materializar. Esse é um grande jogo, né? A grande brincadeira da dinâmica humana, que é aprender a criar o que a gente quer, né? Então a gente está aprendendo a criar tudo, né? Então, gente, era basicamente isso que eu queria trazer para vocês. Nessa sessão de espiritualidade, eu quero trazer para vocês todos os conceitos de espiritualidade, de entendimento de vida, de espiritualidade, de cosmos, de universo. Tudo que eu trouxer para vocês são conceitos que eu acho que vocês entendendo isso, compreendendo isso, isso vai trazer mais compreensão e alargar a visão de vocês para trazer mais compreensão sobre a vida e que isso automaticamente vai trazer mais discernimento, essa compreensão vai trazer mais um sentimento de uma visão mais ampla que vai fazer com que no final vocês se sintam cada vez mais felizes, né? Então, eu fui inspirado para trazer esse vídeo para vocês hoje, né? E aí, através do livro, mas aí eu quis unificar com como que podia trazer isso sobre a ótica da felicidade para vocês, né? Então eu achei que essa era uma bonificação, né? E eu quis trazer isso para vocês, para trazer através de conceitos espirituais e visões espirituais, né? Universais, assim, do conjunto todo, uma visão generalista de como funciona o universo, para que a gente está aqui. Isso eu quis trazer isso para vocês para que vá ampliando cada vez mais a consciência de vocês, a compreensão de vocês sobre a vida, para que isso aos pouquinhos vá encaixando como pecinha de quebra-cabeça, para que vá ampliando a visão de vocês do todo, para que vocês se tornem para que amplie cada vez mais a compreensão de vocês e que vocês se tornem cada vez mais conscientes de tudo e aumente cada vez mais o nível de felicidade de vocês. Então, gente, é isso aí. É esse vídeo que eu queria trazer hoje para vocês. Eu e eu acho que a galerinha das outras dimensões todas aí, porque eles que me inspiraram, né? Então, estão pensando em vocês. A galerinha de todas as dimensões do universo aqui estavam pensando em vocês a me inspirar a fazer esse vídeo. Porque então todo mundo que estiver assistindo esse vídeo, se você está assistindo esse vídeo aqui, foi feito com muito carinho para vocês, tá? Por quem guia e administra todas as dimensões do universo, a evolução em todas as dimensões do universo, quem administra o universo em si, né? Em todos os universos, né? Então, carinho deles e carinho meu para vocês também, tá bom? Então, foi feito com muito carinho para vocês, pensando primeiro eles e depois o que eu pude unificar para trazer para vocês também. Então, tem a minha parte do carinho para vocês também. Então, é carinho deles, muito amor deles e meu também para vocês, tá? Então, gente, é isso. Eu queria trazer esse conteúdo para vocês hoje. Tomara que de alguma forma acrescente e some alguma coisa na vida de vocês, na compreensão de vocês, tá? Realmente é um conteúdo muito bacana, porque não é em qualquer lugar que vão explicar para vocês como funciona
o universo e fora do universo, né? Esses conceitos mais gerais, assim, né? Então, assim, poucos lugares vão passar para vocês essa informação, porque é uma informação de fora do universo, uma informação muito rara. Pouquíssimas pessoas vão passar isso para vocês, né? Então, assim, é um vídeo com uma informação, com um conteúdo muito único, assim, né? Em alguns pontos que toca ali, né? Alguns pontos ali, né? É uma informação muito única, é muito raro. Então, assim, é uma riqueza muito grande vocês estarem podendo receber esse tipo de informação. E eu falo para vocês porque eu recebi essa informação, também achei muito único eu ter recebido isso também na época que eu recebi, né? Então, assim, é um conteúdo muito bacana e privilégio de quem pode estar recebendo essas informações e assistindo, porque realmente é uma informação muito única mesmo, né? Então, e muito rica, riquíssima, né? Porque você vai rodar todo o universo inteiro para um dia chegar lá no finalzinho, quando você terminar a experiência no universo, para você relembrar você saber o que era, e aí você saber o que era toda a experiência, você relembra tudo, né? Porque o véu do esquecimento é um véu que acontece desde o princípio de criação do universo, para todo mundo jogar dentro do universo, para toda a brincadeira aconteça. Então, na verdade, assim, a riqueza dessa informação aqui, né, falando sobre o princípio do universo, é muito grande, né? Então quem tá assistindo esse vídeo, sinta-se privilegiado, porque você tem um nível de consciência, um nível de vibração, um nível de energia que te possibilitou chegar nesse vídeo por ressonância, por frequência magnética, e não foi por acaso. Então se está assistindo esse vídeo aqui é porque realmente você tem essa frequência, vibração, então você tem uma pessoa que tem um nível de discernimento muito grande, porque tudo é frequência, tudo é vibração. Então esse vídeo está assistindo agora e vai assistir, né, no futuro, quem tiver nessa frequência. Então, que bacana que você já tem essa energia toda dentro de você que te possibilita ter chegado a essa informação, que é uma informação rara e bem singular, e em poucos lugares você vai poder ter acesso a ela, né? Não falo sobre felicidade, mas assim, claro, também a visão sobre felicidade também é uma visão minha e tal, mas eu falo assim, a entender o princípio do universo ali, né? Aquilo lá, isso é realmente muito raro, né? E, bom, então é isso, gente, né? Espero que de alguma maneira tenha contribuído para a vida de vocês com esse conteúdo que eu trouxe para vocês hoje, né? Que de alguma forma some para vocês e alargue cada vez mais a visão de vocês, e para que no final vocês tenham uma visão cada vez mais ampliada da vida, e que isso traga cada vez mais um amor no coração de vocês, para que vocês enxerguem cada vez mais a própria vida de vocês com mais amor, com mais discernimento, né? Se compreendendo mais, se aceitando mais, se respeitando mais, né? Que essa compreensão toda amplifique o amor dentro de vocês, o amor por vocês mesmos, né? E que isso sirva para deixar vocês cada vez mais felizes também e cada vez mais fortões. Beleza? Então é isso aí, gente. Então eu vou finalizando o vídeo de hoje, tá? Então foi um prazer aqui estar com vocês de novo aqui, né? Que legal, que fazia tempo que eu não estava fazendo vídeos, eu sinto falta de fazer os vídeos com vocês, para vocês, né? Dividir os meus aprendizados, as minhas riquezas de aprendizado, sabedoria que eu vou ter com o passar do tempo com vocês. E é isso, gente. Então foi um prazer estar aqui com vocês de novo hoje. E bom, e aí para ir finalizando, né, só para falar, quem tiver interesse também nos meus trabalhos, estou organizando meus trabalhos agora aqui, a gente tem muita coisa para entregar para vocês em breve, né, mas só para falar, eu vou avisando vocês aqui através dos vídeos aqui no YouTube, eu vou avisando vocês cada vez mais as coisas estão ficando prontas, mas quem tiver interesse no meu treinamento em felicidade, que é uma mentoria individual, né, em felicidade, eu vou estruturar agora nas próximas semanas para ser uma mentoria coletiva também, para atender cada vez mais pessoas, tanto online quanto presencial também, né. Então, assim, quem tiver interesse nos meus treinamentos em felicidade, que são uma mentoria em felicidade, é só acessar aqui, aqui embaixo do vídeo vai ter a descrição com com o meu site, com meus contatos lá. Quem tiver interesse nesse treinamento em felicidade, é um trabalho super bacana, né? Que eu tô aqui para entregar para vocês. E aí também, além desse trabalho, tem os outros trabalhos que eu faço também, né? Então vai ter o treinamento de felicidade, depois vai ter em breve minhas palestras, meus cursos, tem a leitura do nome que eu faço também, enfim, são vários trabalhos que eu tenho, assim, que estão aqui para entregar para vocês, né? Então, gente, e fiquem atentos também que provavelmente pode ser que em algum momento, assim que meu curso ficar pronto nas próximas semanas, que é meu primeiro curso de felicidade, né, que é o curso de introdução à felicidade, que finalmente vai ficar pronto, aí eu vou colocar no link, provavelmente vai estar no link aqui embaixo também, ou talvez nesses dias agora aqui, subsequentes ao vídeo não esteja, mas nas próximas semanas já vai estar aqui, vai ter um link, então quem assistir isso aqui pode buscar lá na descrição lá, que vai ter o link dos meus cursos, né, do primeiro curso e depois os outros cursos que eu vou colocando também, tá? Então é isso aí, quem tiver interesse nos meus trabalhos sobre felicidade, ou os outros trabalhos que eu faço também, tá? Entra na descrição aqui que vão ter vários trabalhos, tá bom? Então, gente, é isso aí. E aí eu vou finalizando o vídeo de hoje, então. E aí, gente, obrigado para todo mundo.
E eu queria finalizar o vídeo de hoje com a frase que eu sempre gosto de terminar, que é o quê? Que a vida é uma escola e somos todos o quê? Alunos. Estamos todos aprendendo. Sempre e para sempre. Beleza? É isso aí, gente. Então valeu, um abraço para todos, prazer estar aqui com vocês. Muitas felicidades, muitas energias positivas e as melhores, mais altas energias do universo para todos vocês. É isso aí, gente. Valeu, um abraço para todos e até logo mais nos próximos vídeos. Valeu, gente!